Ola, hoxe queríavos falar da desigualdade. Cando eu falo de desigualdade cos meus amigos, en algún debate, retórcaseme sempre que a desigualdade sempre existiu. Cando lle rebates ese argumento, porque non sempre existiu a desigualdade, ou civilizacións milenarias onde a igualdade era máis patente, pois retórcanche que, de todas maneiras, a xente non é toda igual, que este é o outro. Entón, hai que distinguir o que é a desigualdade da diversidade. Evidentemente, o ser humano é diverso, e iso está ben. Iso fai que a sociedade sea máis amplia, que a sociedade poida acoller a todo o mundo, porque hai esa diversidade que fai de nós seres que podemos, efectivamente, colaborar desde o noso punto de vista, desde a nosa capacidade con esa sociedade. De todos os xeitos, máis que a historia, máis que a mitoloxía, máis que as religións, onde habería que estudiar as desigualdades nas sociedades é no traballo dos antropólogos. Os antropólogos escravellan nos sitios, o que se chaman sitios arqueolóxicos, que é uns sitios onde houve civilización, onde houve unha sociedade, onde houve habitantes que viviron dunha maneira máis ou menos permanente. E entón, escarabellando, atopan, por exemplo, pois casas, cantas casas había, que diferencia había, cales eran, se había un porcentaxe máis alto de mellores casas ou non, se as casas eran todas iguais, se as casas non había máis riqueza, máis produtos para comer, onde había máis xarróns mellores ou máis bonitos, e onde había que porcentaxe da población tiña acceso a, por exemplo, pois a casa que estaba na beira do pozo, etc. E con iso sacan unhas conclusións que son mellores aquelas que están escritas, porque as que están escritas, evidentemente, que moitas veces é o poder, é o que está por enriba, que escribe a historia, non a conta posiblemente como é, senón como lle convén a ele que sea escrita. Entón, a sociedade criou, ao cabo do tempo, leis, criou sistemas xurídicos, criou forza do orden, e non son eses sistemas todos que criou o home, o sistema político, o sistema de poder, non o creou precisamente para, digamos, favorecer a igualdade, porque máis ben se creou para soster, para que a élite dominante poidera manter os seus privilexios. E iso é clarísimo. Por exemplo, cando que se digan que nos Estados Unidos é unha democracia plena, que todo o mundo pode chegar a presidente, eu diría isto, porque a presidente nos Estados Unidos non chega alguén que non teña fondos disponibles, é xente que lle financia. Evidentemente que a xente que financia o poder ou a actividade política non a vai financiar para acabar cos seus privilexios, senón para perpetuálos e para melloralos. Claro que despois ten que dar un pouquiño ten que facer unha xusticia que faga ver que todo o mundo ten acceso á xusticia, para que ninguén tome a xusticia pola man, etc. E a forza do orden, pois non que decir ten que eu, pola miña vida profesional e pola miña vida desde neno, comprobei que, efectivamente, a forza do orden non están aí para proteger a población como nos queren facer creer. A forza do orden están para proteger a élites dominantes. É claro que danlle un semblante de democracia, pero non é verdade. Por exemplo, cando fan esas películas en Estados Unidos, onde os expertos buscan cando hai un vagabundo que é morto ou unha prostituta, fan como a ben que fan todo para descubrir o asesino. Iso non é verdade. Iso non é verdade. Un pobre morre nos Estados Unidos nunha rúa e morre e tratan mellor a morte dun can que a dun ser humano. Iso non é verdade. Sin embargo, se lle tocan na cara a un fillo de Donald Trump, iso cambia. Aí xa hai condena grave.
Pero, bueno, esses são problemas da sociedade que temos que resolver entre todos. Eu, como exemplo de sociedade igualitária, porque houve sociedades, houve civilizações incluso milenárias, que onde a igualdade reinava, porque a igualdade define-se hoje em dia, sempre foi, penso eu, a igualdade basa-se no reparto das riquezas. É dizer, não pode ser igual se um é rico e o outro é pobre. Se um tem acesso aos bens e serviços e outro não tem acesso. Se um é o que dá bens e serviços de uma maneira barata, e o outro é o que desfruta de uma maneira barata dos bens e dos serviços dos outros. Essa não é uma sociedade igualitária. A sociedade igualitária, para ser verdadeiramente igualitária, deixemos-nos de buscar filosofias e de buscar, digamos, cambios de leis que favorecem certas minorias. Isso não chega. É evidente que há que fazer, mas não chega. O que realmente há que fazer é repartir a riqueza, porque as riquezas, precisamente esse sistema judiciário, esse sistema político, faz que não reparta as riquezas, senão que protege as riquezas e as propriedades dos que mandam nos outros, dos que dominam a sociedade, dos que conservam a desigualdade. Que, repito, não é o mesmo que a diversidade. A diversidade é necessária, de ser incluso cultivada, como pode ser a liberdade de expressão e muitas outras coisas, sin embargo, o reparto de riquezas é o que faz que a gente é igual. Eu posso contar um exemplo. Quando eu estava no Burkina Faso, resulta que havia uma rapaza ali que me lavava roupa e vivia numa tribo. A tribo era muito igualitária. Eu levaram-me ali a visitar, estuve vendo como a gente vivia, tinha uma autarcia, tinha um circundado de redor com uma barreira para que, sobretudo os animais, porque era na África subsaariana, tinha uma espécie de muro para evitar que os animais selvagens vieram comer-lhe as suas frutos. Cultivavam a sua horta e tinham os seus animalinhos, mas os animalinhos não lhe pertenciam a ninguém. Os animais eram livres, os animais eram de todo o mundo. Por exemplo, acordo-me que fui ali para pagar-lhe a rapaza que me lavava a roupa, levei, dizem 20 ou 30 euros, chegam, não? Fui-lhe para pagar 20 ou 30 euros, não me acordo quanto. Eu levava um fardo de bilhetes assim em franco africano, que isso é outra história, que um dia faremos um vídeo sobre o franco africano. Então, viviam em casas que precisamente se adaptavam muito ao sítio, não? Como fazia muito calor, as casas, quase todo mundo dormia debaixo da terra. As casas tinham uma entrada e viviam todos no sótano para dormir pela noite, sobretudo, porque senão não podia dormir com tanto calor, às vezes fazia 50 graus. Resulta que para matar uma galinha, a que me pareceu a mim que era a chefa, porque era uma das mais velhas, que tinha, todo mundo lhe ia falar, precisamente para poder matar uma galinha, para agasalhar-me a mim, porque fui visitar, porque naquela tribo parece ser que não recordavam, não lembravam de haver um europeu que entrara ali, um branco. Então, pois, estavam todos muito contentes, muito curiosos, faziam perguntas de ver o que eu pensava daquilo. Resulta que lhe dou-lhe aqueles cartos e acordo-me que me disse a patrona, quando lhe paguei os cartos não cobrou a rapaza que me lavava a roupa, senão que os cobrou ela. Disse-me, pero quando fui à avó da nena, viu que iba com os cartos, que era a chefa, disse-me, viu tantos cartos, uma manchia de bilhetes assim, disse-me, aqui não há seres humanos em venda. Pensou a pobre que ia comprar a nena. Efetivamente, disse, nenhum dinheiro do mundo paga uma vida. Quer dizer que ali não havia gente a vender. Eu, o que sim me lembro é que eram verdadeiramente felizes. Eu parecia-me que eram muito felizes. Já digo, para matar uma galinha, tuvo que a chefa dar o seu permisso, porque ela era que administrava. As riquezas eram de todos, ela administrava, mas ela não se servia ela. E isso é o que eu chamo uma sociedade igualitária, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, bastante feliz.